Salmo de número 11. Pode sentar, irmãos. Pode ler a Bíblia sentado. Reverência é mais do que uma postura física. Reverência é alma quebrantada. Salmo de número 11, texto sagrado. Salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor teu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Aleluia. Gostaria de falar um pouquinho, meus irmãos, sobre atitudes corretas quando nos faltam os fundamentos. Quando tudo está funcionando bem, é muito fácil a gente acertar nas atitudes, nas decisões, nas escolhas, mas o texto bíblico diz: destituídos, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Atitudes corretas diante de dias como os nossos, dias que faltam os fundamentos mais básicos para a gente viver. O Salmo 11, é difícil para a gente determinar o contexto histórico deste salmo. Ele está sendo convidado a fugir, a se ausentar da sua cidade, do seu trono e do seu país. Mas Davi esteve em perigo várias vezes, e em várias situações ele fugiu e não fugiu. No deserto, perseguido por Saul, por exemplo, ele teve esse período chamado de a fuga de Davi. Foram 10 anos fugindo, escondendo de Saul por 10 anos. Ele teve também um momento especial de fuga, muito particular na corte, no seu reino, durante a rebelião de seu filho Absalão. Ele deixou Jerusalém nas mãos de Absalão e refugiou-se do outro lado do Jordão, deixando Jerusalém com muita tristeza no seu coração. Então, neste salmo, a gente não sabe qual a crise, qual o momento que ele está passando, mas é um momento forte, é um momento difícil na vida de Davi. Só que neste salmo, ele não abandona o seu posto, ele não abandona a sua cidade, ele não abandona o seu país. Ele prefere ficar, ele prefere confiar em Deus, confiar na providência do Senhor, nos cuidados de Deus. Neste salmo, Davi nos ensina a confiar, a ter fé, quando até os fundamentos faltam. Porque quando você não tem fundamento, você não sabe para onde ir. Não tem fundamento, não tem direção, não tem parâmetro, você não tem padrão,
não tem medida. O que fazer? Nesta situação, Davi nos convida a confiar, a andar pela fé, confiar no Senhor, ir além daquilo que estamos vendo. O Salmo 11 é um antídoto espiritual para todos nós, diante das notícias ruins, deprimentes dos nossos dias. Dias difíceis nós estamos vivendo, quando só ouvimos notícias de violência, de crime, de corrupção, inquietação política, ética e principalmente teológica, bíblica. Há uma ausência dos princípios da palavra em todas as ações do nosso país, dentro e fora da igreja. Há uma ausência de Bíblia, há uma ausência muito grande dos mandamentos, dos princípios de Deus revelados para nós em Sua palavra. As coisas estão difíceis. O que fazer? O Salmo 11, versículo de número 1 diz: como dizeis? Como dizeis? Foge como um pássaro, como dizeis? Davi pergunta: como vocês podem pedir isso para mim? Como posso fugir? Como posso me ausentar diante de um quadro desse? A cena do Salmo é a seguinte: Davi está recebendo na sua corte, no seu trono, um visitante, em nome de vários conselheiros, e essa pessoa está apavorada, perplexa, ela está quase que desmaiando pela situação de Davi e de seu país. E essa pessoa então avisa Davi dos fatos reais. Ele avisa: Davi, os fundamentos estão caindo, os fundamentos estão sendo destruídos. E ele então aconselha Davi a fugir. Foge para o teu monte, diz o texto, para o teu monte. A Bíblia não diz que monte que é, os comentários também não, mas fato é que todos nós que estamos aqui temos o nosso monte de fuga, temos o nosso monte de refúgio. A Lúcia já ensinou isso aqui para nós. Nós temos o nosso, às vezes, nosso lugar de nos escondermos dos problemas, da culpa, escondermos da nossa inadimplência de agir, de fazer, de tomarmos decisões. E eles dizem para Davi: Davi, foge para o teu monte. Parece que eles sabiam que Davi tinha um lugar específico, que Davi de vez em quando ia lá, se refugiava, se escondia. Eles dizem: Davi, foge para o teu monte. Mas agora não é hora de fugir, não é hora de fugir. Tem hora que o silêncio é a melhor resposta, a ausência de atitude é a melhor resposta. Mas agora não. Por quê? Porque os fundamentos estão sendo destruídos. Não é um problema qualquer, não é uma questão qualquer, não é questão de usos e costumes, de hábitos, de gostos pessoais, de questões particulares, de exegese particular, de entendimento de ideologia ou filosofia particular. Agora são os fundamentos que estão sendo mexidos, que estão desaparecendo. Então você não pode fugir, você não pode se ausentar. Se os fundamentos da sua casa, se os fundamentos da sua fé, se os fundamentos de Deus estão sendo abalados, você não pode fugir, não pode jogar a toalha no chão. Você tem que ficar firme, tem que orar, tem que confiar e tem que esperar, porque os fundamentos estão sendo adulterados. Não é hora de fugir e nem de ceder. Lutero dizia:
verdade sempre, fundamento sempre, paz se possível, fundamentos, princípio sempre. Não fuja, irmão. Agora, se a coisa for pequena, for insignificante, dê as costas para isso, irmão. Agora, se é fundamento, fique firme, Deus vai abençoar você. Você pode dizer amém? Aleluia. O que devemos fazer? Atitudes corretas. A primeira, irmãos, o que devemos fazer? Uma pergunta, uma resposta. Diz o texto: no Senhor me refugio. O que devemos fazer? Quando o momento é difícil, surgiu aqui a ideia dos conselheiros de Davi. Eles aconselharam, eles lhe disseram para deixar Jerusalém, buscar segurança e proteção no monte dele. Por quê? Porque eles não acreditavam que o Senhor podia protegê-los. O Salmo de número 3, de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Aleluia. Temos que confiar. O que fazer? Confiar em Deus, confiar no Senhor. O texto bíblico diz: o Senhor é teu escudo. Davi diz: o Senhor é o meu refúgio, o meu escudo, és a minha glória, é o Senhor que exalta a minha cabeça. Às vezes nós nos sentimos assim, cabeça baixa, humilhados, derrotados, abatidos, mas o Senhor é escudo, refúgio. Fique firme, o Senhor exaltará, aleluia, Ele levantará a sua cabeça. Disseram para Davi: não há em Deus salvação para ele. Como que não há? Não há salvação no homem, não há esperança no homem, mas no Senhor sempre há salvação, sempre há esperança, sempre há vitórias. Bendito seja o Senhor. O que devemos fazer? Confiar no Senhor. E eu pergunto nessa noite: por que fugir quando se pode confiar? Por que fugir quando se pode confiar? Por que desejar asas de pássaros e fugir para os montes quando se pode ficar? Fique, não fuja. Cuidado com os conselhos, cuidado com as orientações que contrariam a fé, que contrariam a confiança no Senhor. Cuidado com conselhos que dizem que não há salvação em Deus para você. Cuidado com esses conselhos. Não fuja. Você pode dizer amém? Aleluia. O que os perversos fazem? O que os perversos fazem em momentos difíceis? O justo confia, o justo espera, o temente a Deus aguarda no Senhor. E os perversos? Diz o versículo 2 do Salmo de número 11: pois aí estão os ímpios, armam arco, dispõem flecha, armam as ocultas e disparam contra os retos de coração. Eles falavam para Davi: Davi foge, porque os perversos, os ímpios estão aí. Davi, é bom você saber, dos fatos. Mas, meus irmãos, às vezes o mais importante não é saber só dos fatos, da realidade, do grau, da intensidade do problema. O problema é ver só o problema, sem a luz
da glória de Deus, sem a luz da presença de Deus, sem as promessas de Deus. Existe o ímpio, existem aqueles que se levantam contra nós, existem aqueles que armam ciladas, as ocultas, querem atingir você. Os fatos são reais, armam arco, dispõem a flecha na corda, disparam as ocultas. Essas flechas aqui podem ser literais ou podem ser metáforas para descrever as ações destrutivas das pessoas, das ideologias, das filosofias contra a nossa fé, contra a nossa confiança em Deus. O profeta Jeremias diz, 9 versículo 3: curvam a língua como se fosse arco, curvam a língua como se fosse arco. Verso 8 diz: flecha mortífera é a língua deles, falam de enganos, armam ciladas, falam contra nós, falam contra a nossa fé, falam contra o nosso Deus. Isto faz o ímpio, nós não. Nós estamos confiando. Você pode dizer amém? Aleluia. Você já teve essa experiência em um momento muito difícil seu? As pessoas ainda, como diz o Jeremias, curvam a língua como se fossem flecha. Flecha mortífera é a língua deles. Mas o Senhor pode nos proteger disso tudo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eles falarem. Deixa o inimigo falar, deixa o inimigo usar quem ele quiser. Contra Israel não vale encantamento, contra o Israel de Deus não vale promessa, não vale nenhuma flecha envenenada dessa. Essas palavras não permanecem, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Fique firme, aguente mais um pouco. Mas o que faz o justo? Atitude correta é a do justo. Versículo de número 3: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta que o texto não responde claramente. Você consegue ler nas entrelinhas o que pode ser feito, porque parece que o Salmo está querendo dizer que esse problema não era só o de Davi, é meu, é seu. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não é uma ação específica de Davi, não é um momento específico dele, onde ele tomou certas atitudes, mas também é a nossa, é o nosso momento, é a nossa situação. O que poderá fazer você, se os teus fundamentos estão sendo abalados? O que poderá fazer você? O que pode fazer você? O justo que teme a Deus, primeira coisa é observar o que Deus está fazendo, porque às vezes Deus sacode os fundamentos, Deus sacode os alicerces. Às vezes Deus mexe, Deus altera as coisas, Deus permite que os alicerces sejam destruídos ou pelo menos abalados, para que as pessoas se despertem, para que o seu povo principalmente se dedique mais, se consagre mais ao Senhor. Os alicerces estão sendo abalados. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com você. Os alicerces da fé, os alicerces da igreja, os alicerces da família, do casamento. Quantos alicerces? Toda profissão, qualquer coisa tem os seus fundamentos, tem os seus alicerces, e às vezes eles são abalados para nos despertar, gente. Às vezes a gente vê alguém que era um ícone, linguagem de hoje, né? Um ícone,
era o máximo, e aquela pessoa abandona tudo e deixa tudo, e agora são os alicerces sendo abalados. Você tem que prestar atenção. Deus está falando conosco quando os alicerces são abalados. Voltemos aos alicerces. É tempo de voltar às veredas antigas, aos princípios do Senhor, as veredas antigas, aquelas que por elas já passaram gerações de gente temente a Deus, gente que já riscou o chão para a gente passar. É como o caminho do gado no pasto, passa todo dia ali, todo dia ali, todo dia ali, que não nasce grama, fica um caminho, veredas antigas. Não podemos desprezar os caminhos novos, mas não podemos esquecer das veredas antigas. Nelas estão a maioria dos nossos alicerces. A mensagem de Jesus às igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, fica claro ali um princípio bíblico, que as igrejas locais, as igrejas de Apocalipse, as igrejas de hoje, a primeira igreja renovada de Cianorte, precisa ser examinada com frequência, a fim de observar se ela está ou não sendo fiel aos fundamentos do Senhor. A queixa de Jesus às igrejas do Apocalipse é essa. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela estava esquecendo do maior dos fundamentos, o amor. O amor, por exemplo. A igreja de Esmirna, o abandono da palavra. São fundamentos. Nós precisamos parar e observar se estamos ou não sendo fiéis aos fundamentos do Senhor. Essa é a primeira coisa a fazer, é observar. Preste atenção, Deus não mexe em fundamento à toa. Deus não altera padrões à toa. Quando Deus mexe em fundamentos, é porque Ele está muito preocupado. Segunda coisa que nós podemos fazer é ficar firme, muito firme, é aguardar no Senhor, em Sua palavra, as coisas. Diz aqui o texto de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 25 a 29, o texto sagrado diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, muito menos nós, os que não desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, aquele porém que promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas e elas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que é a graça, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, reverente e em santo amor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos ficar firme. Vamos ficar firme. Os fundamentos estão sendo abalados. E se Deus não poupou o pessoal da lei, o pessoal do Antigo Testamento, meus irmãos, não vai poupar aqueles que estão recebendo a graça. Mas nós temos que permanecer firmes. Diz o texto: servindo a Deus de modo agradável. É tempo de servir a Deus de modo agradável. Deus tem um jeito todo especial, irmãos, aleluia, de servi-lo. Eu gosto dessa palavra agradável, não é? Às vezes você põe uma roupa, ficou boa, mas não ficou agradável, e você tira.
Às vezes as coisas são até aceitáveis, mas não são agradáveis. Eu preciso servir a Deus de modo agradável, e diz o texto, com reverência e com santo temor. Não é só temor, é com santo temor, porque temor o diabo tem, ele não tem, é santo temor. Santo temor tem aqueles que têm a graça no coração. Faltando os fundamentos, vamos ficar firmes, vamos servir o Senhor, vamos aguardar o Senhor, aleluia. Não vamos ceder, não vamos deixar de praticar os princípios e as virtudes cristãs, não vamos abaixar o nível, não vamos alterar medidas, mas também não precisamos de teologia de fita métrica, ficar medindo as coisas. Não é assim também. Mas nós precisamos aprender a servir a Deus de modo agradável, de modo reverente e de modo em santo temor. E para terminar, meus irmãos, o que Deus está fazendo? Como Deus vê tudo isso, gente? O que Deus está fazendo quando o justo é convidado a fugir? O que Deus está fazendo quando o ímpio só arma ciladas, dispara as ocultas? O que Deus está fazendo quando, para o justo manter princípios, servir a Deus de maneira agradável, reverente e em santo temor? Isso tudo não é fácil. O que está fazendo Deus? Versículo 4 do Salmo diz: o Senhor está assentado no trono, diz o texto. Meus irmãos, o Senhor está no seu santo templo, e no céu o Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos. As pálpebras do Senhor sondam o que os filhos dos homens fazem. O que faz Deus? Deus não está alheio a tudo que acontece, nem com os seus servos, nem com os perversos, nem com os justos. Quando as coisas parecem sombrias, o texto orienta a gente para duas coisas. A primeira, Deus tem um trono. Diga comigo, Deus tem um trono. Diz o texto, irmãos, o Senhor tem o Senhor seu trono. O Senhor tem o seu trono. O trono não está vazio, o trono não está desocupado, a cadeira está ocupada. Deus tem o governo, Deus está agindo, o trono de Deus é eterno, os olhos do Senhor estão atentos, e nada pode perturbar a estabilidade da soberania de Deus. Deus não perde a governabilidade, porque Deus não governa por votos, Deus é soberano, aleluia. Deus é soberano, nada altera a tranquilidade do Senhor, se é que podemos falar assim, a tranquilidade, a eternidade é tranquila. Deus está no controle. O Senhor, irmãos, está sobre todas as coisas. É tempo de a gente acreditar que o Senhor é soberano sobre o meu casamento, é soberano sobre a minha fé, é soberano sobre as coisas pequenas da minha vida, é soberano, é soberana sobre a minha pátria, sobre a minha cidade. E esta semana eu li de um autor desconhecido o seguinte cântico: sobre todas as coisas tem domínio, e tudo serve ao seu poder, seus atos são todos os mais puros, o seu caminho é luz imaculada. Apesar de nossa incompreensão, a terra e os céus proclamam: Deus entronizado, soberano sobre tudo, governa com excelência suprema. Aleluia.
o nosso Deus governa com excelência suprema. Bendito seja o Senhor. Vamos esperar. Fique firme, irmão. Fique firme, porque a gente, a tendência é ceder. Os fundamentos estão sendo abalados, então eu vou deixar, vou conduzir a minha vida de qualquer forma mesmo, não tem fundamento de nada mais, nenhum, nem os mais básicos. Não pense assim. Segunda coisa, o Senhor julgará as ações. Diz os textos: os olhos do Senhor sondam os filhos dos homens. E Davi usa 3 imagens para descrever o julgamento do Senhor sobre esses perversos. Sabe por quê? Porque diz o verso de número 5, que apesar de toda a bondade de Deus, que apesar de todo o amor de Deus, Deus abomina, diz o verso 5, a violência. Deus não tolera a violência. Diz o texto, a sua alma abomina a violência. Violência em todos os aspectos. Diz o texto: farei chover sobre os perversos fogo, vento abrasador e a ira do cálice, diz a palavra. Fogo e enxofre. Muito fácil lembrar de fogo e enxofre como um juízo de Deus. Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, porque não dava mais para suportar a violência moral daquela cidade. Vento destruidor, uma outra tradução diz vento abrasador, vento do deserto, vento que queima, vento, irmãos amados, que traz destruição, que mata a erva pela quentura. Parece que a gente consegue ver isso, né? Diante de nós, os nossos dias estão assim. E mais forte de todos, diz o texto, vento abrasador será a parte do seu cálice. O cálice. Na Bíblia, cálice é uma expressão muito usada para se referir aos julgamentos do Senhor. Poucas vezes cálice fala de bênção, mas a maioria é de julgamento de Deus. Diz Apocalipse 14, versículo 10, que Deus dará o cálice da sua cólera, da sua ira, misturada com fogo e enxofre às nações no juízo final. Apocalipse 16, 19 diz: Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu-lhe o cálice de vinho do furor da sua ira. E Babilônia não é só uma coisa geográfica, não é só uma cidade, não é só uma região. Babilônia na Bíblia é um sistema corrupto, é um sistema corrupto na teologia, corrupto na adoração, corrupto no credo, corrupto na política. Babilônia é um sistema dominado por Satanás, revela Apocalipse 16. Mas contudo, meus irmãos, contudo, meus queridos, o maior cálice da ira de Deus não são esses. O maior cálice da ira de Deus caiu sobre o nosso querido Jesus, lá na cruz do Calvário. Os evangelhos dizem, Mateus 26, 42 diz: passa de mim esse cálice, que eu não beba, mas Senhor, cumpra-se a tua vontade. E sobre o nosso querido Jesus caiu o maior cálice, ele bebeu o maior cálice, o cálice da ira de Deus que devia vir sobre nós, foi sobre o nosso Jesus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Aleluia! Que coisa linda, coisa linda. Meus irmãos, o que Deus fará, para terminar, concluindo,
Pastor, a situação está ruim então. Será, pastor, o que eu posso fazer? Será que há esperança para quem serve a Deus? Se os fundamentos estão abalados, será que há esperança? Será que vale a pena um moço, uma moça servir a Deus quando os fundamentos estão sendo destruídos? Do namoro, da fidelidade, da beleza, tantos fundamentos destituídos aí. Será que vale a pena? Diz o verso 7: os retos lhe contemplarão a face. Os retos não são os que não erram, como nós aprendemos hoje na escola dominical. Os retos são aqueles que andam, que servem a Deus. Estes, diz a Bíblia, contemplarão a face do Senhor. Aleluia! Vale a pena, vale a pena. Fique firme, nós vamos contemplar a face do Senhor. Essa é uma expressão que no mundo antigo significa ter acesso a uma pessoa. Ter acesso a uma pessoa. Ver a face significa ter acesso a uma pessoa, e geralmente uma pessoa importante. Então vale a pena servir a Deus, porque nós teremos acesso ao Senhor. Temos hoje, pela fé, através da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso à face de Deus, à face do Senhor, por causa do sangue de Jesus. Mas diz Paulo em Tessalonicenses capítulo 4, de 8 a 9: aqueles que não receberam o Evangelho, esses sofrerão penalidade eterna, diz o texto, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas a todos quantos creram no Evangelho serão admirados, terão a condição de serem admirados pelo Senhor, diante da face do Senhor. Coisa linda, gente, coisa linda. Quem não tem Jesus, diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9: serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas os que creram no Evangelho terão a possibilidade de ir para a eternidade e olhar para a face do Senhor e ficar admirando o Senhor por toda a eternidade. Esse é o verso 10. Aleluia! Ser admirado em todos os que creram, diz o texto. Estaremos diante da face do Senhor, admirando o Senhor por toda a eternidade. Vale a pena. Vamos ficar firmes, vamos orar para isso, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor nos ajudará. Os retos contemplarão a face do Senhor.